É muito comum ouvirmos falar sobre os ramos do direito. A divisão do direito em ramificações permite um estudo sistematizado de todas as normas que compõem aquele complexo jurídico. Um dos requisitos para a caracterização de um ramo jurídico é a existência de determinadas normas que tratam de uma matéria específica, diretamente em relação a ela ou de matérias transversas que a ela se ligam diretamente. Outro requisito à caracterização de um ramo jurídico é a existência de determinados princípios, extraídos exatamente do bojo dessas normas jurídicas que regulamentam essa matéria. Pensamos então em um ramo jurídico como um conjunto de normas e princípios que regem determinada matéria. Uma das classificações possíveis para o direito está em uma bipartição, direito público e direito privado. O direito processual civil, assim como o direito tributário, o direito penal, o direito administrativo e os demais ramos processuais do direito, se classificam como ramos do direito público. Assim se classificam na medida em que das suas normas extraímos a vontade do legislador de atender primeiramente ao interesse público, ou seja, são normas que não regulamentam os interesses privados, mas sobretudo o interesse público. Assim, nessa classificação geral, genérica, bipartida do direito em direito público e direito privado, nós encontramos o direito processual civil inserido na categoria de direito público. No que concerne ao conceito, a noção conceitual de direito processual civil, importa-nos lembrar que, quando falamos em conceituar o direito, temos pelo menos três possibilidades. Número 1, o direito enquanto conjunto normativo. Número 2, o direito enquanto ciência, conjunto normativo abordado através de um estudo sistematizado. O direito, então, enquanto ciência. E também o direito subjetivo, o direito que cabe a todo e qualquer sujeito de direito exercê-lo. O viés conceitual positivista do direito processual civil o revela como um conjunto de normas voltadas a regular a função jurisdicional, ou seja, a atividade do Estado no exercício da prestação do seu serviço, na prestação da tutela jurisdicional. Esse conjunto de normas legislado, positivado, recebe o nome de direito processual civil. Assim dizemos que o conjunto de normas que estão estabelecidas, pré-estabelecidas no Código de Processo Civil, que regulamentam toda a atividade do judiciário na condução dos processos, estabelece o conceito positivo de direito processual civil. Já o estudo sistematizado dessas normas que regulamentam a atividade jurisdicional repercute a noção de direito processual civil em seu viés científico. Vejamos também que aquele conjunto normativo que está inserido no Código de Processo Civil, que trata da atividade jurisdicional, contempla também prerrogativas das partes, de autor e de réu. Assim sendo, essas normas que regulamentam o direito subjetivo de autor e réu vão consubstanciar a noção conceitual de direito processual civil. Vamos ver se ficou fácil? Direito processual civil, enquanto conjunto normativo, é o direito positivo que regulamenta as atividades do judiciário na condução dos processos, ou seja, regulamenta a atividade do juiz. 2. O direito processual civil enquanto ciência, que nada mais é do que o estudo sistematizado de todas as normas jurídicas do Código de Processo Civil, a fim de entendê-las como elas nascem, se desenvolvem e se exteriorizam no mundo jurídico. 3. Por último, o direito processual civil enquanto direito subjetivo, pessoal das partes, de autor e de réu, direitos esses inscritos também no Código de Processo Civil. Nessas três possibilidades temos então o viés conceitual positivista, científico e subjetivo. Quanto às fontes do direito processual civil, temos aqui de início uma curiosidade. A palavra fonte ela se origina de uma palavra do latim fons, que quer dizer origem, ou seja, ao tratarmos das fontes de qualquer ramo do direito, estamos pretendendo conhecer a origem, o nascedouro, a gênese daquele ramo do direito. O direito, em sua concepção ampla, tem duas fontes:
fontes materiais e fontes formais. Não é diferente o que acontece em relação às fontes do direito processual civil. São elas também fontes materiais e fontes formais. Quanto às fontes materiais, nós temos os fatos que permeiam a atividade de todo e qualquer cidadão, ou seja, a atividade social. Estamos falando então de fatores políticos, sociais e econômicos que influenciam na chegada, na criação da norma jurídica. Assim, fatores históricos, sociais, econômicos, políticos podem muitas vezes motivar o legislador à criação de normas jurídicas. Assim sempre foi com o direito, não é diferente com o direito processual civil. Foi sempre assim, até mesmo quando não existia um órgão jurisdicional, uma atividade jurisdicional, ou seja, alguém que tivesse recebido da própria sociedade a legitimação para julgar conflitos de interesses, foi exatamente vindo dessa sociedade a necessidade desse órgão jurisdicional que ele foi criado através da lei processual. E a partir da criação dos órgãos, do judiciário, enfim, através da lei processual, assim também foi criado o processo, a noção do processo, as regras do processo, ou seja, as fontes materiais, o dia a dia, a necessidade de uma sociedade foi imprimindo normas jurídicas processuais que pudessem regulamentar a atividade do Estado exatamente na administração desses conflitos de interesse. Já as fontes formais, elas revelam exatamente a expressão, a vontade do legislador. As fontes formais, elas revelam o meio pelo qual a norma se revela à sociedade. Então pensamos em leis, pensamos em súmulas, pensamos em precedentes, todo aquele corpo normativo que regulamenta determinada disciplina do direito. O direito, então, normatizado, se revela como uma fonte formal do direito processual civil. Então é isso. Espero que tenha ficado clara a noção conceitual do direito processual civil, em seus 3 vieses. Primeiro, enquanto conjunto normativo, o direito positivo que regulamenta a atividade jurisdicional do Estado. Segundo, a concepção deste ramo do direito enquanto ciência, o conjunto normativo estudado sistematicamente a fim de que se façam conhecer a origem, o desenvolvimento e a aplicação das normas jurídicas processuais no âmbito da comunidade. Terceiro e último viés, o direito subjetivo, o direito processual civil, enquanto normas que regulamentam o direito à prerrogativa de autor e réu de mobilizarem o Estado juiz, para que preste a tutela jurisdicional dentro daqueles limites estabelecidos pela lei, observando os princípios do contraditório, da ampla defesa e, sobretudo, do devido processo legal. E assim também quanto às fontes do direito processual civil, que são duas, fontes materiais e fontes formais. As primeiras representam fenômenos sociais, ocorrência no mundo dos fatos que fazem nascer e provocam a norma jurídica. As segundas, as fontes formais, representam o próprio direito legislado, ou seja, o conjunto de normas jurídicas e bem como decisões judiciais que regulamentam o direito processual civil. Espero que todos tenham bom proveito dessa aula resumo. Até a próxima. Tchau.